Glória a Deus. Mais uma vez, salve os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bom estarmos aqui, né, irmãos? Agradecer a Deus que nos deu a oportunidade, nos deu o dia. Eu queria ler para os irmãos lá em 1 Pedro. Foi muito interessante hoje, né? Porque a pastora ela trouxe uma palavra na igreja, na rádio. Você nunca tinha visto falar essa versão? Rádia. Pessoal do interior, eles falam rádia. Nós estamos ouvindo a rádio, viu? E a pastora ela trouxe uma palavra que fala de esperança, né? Esperança. E eu já tinha separado essa 1 Pedro aqui para amanhã, né? Em nome de Jesus. Mas ela vai ser falada hoje também, e amanhã ela vai ser falada de novo. E não importa quantas vezes vai se falar, né? A palavra de Deus é assim. Eu acho que quanto mais eu falo, mais eu aprendo, mais eu me encho dela, me fortaleço. Ela trouxe lá em Lamentações 3, 21, né? 22 e 23. Isso, 21, 22 e 23. 1 Pedro capítulo 1. Porque Lamentações 21 vai falar sobre isso. Sobre esperança, né? O mundo diz que a esperança é a última que morre, né? Mas a gente diz que a nossa esperança não morre, né? Nossa esperança é viva. Nós louvamos e adoramos a esse Deus. Mas vai dizer assim, ó, versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por estarmos aqui na tua casa te louvando, te adorando. Aqueles que o Senhor preparou para estarmos aqui nesta noite estão, Senhor. Aqueles que não estão, não podem ouvir a tua mensagem, não podem receber a tua mensagem. Simplesmente eles deixaram de ganhar, mas nós estamos aqui para receber da tua parte, a tua porção, Senhor, a qual tu tem colocado em nossos corações. Sabemos que tu és a nossa esperança, Senhor. Tudo que nós estamos passando nos dias de hoje é porque tu vai vir buscar um povo lavado e remido no teu sangue, um povo que persevera, um povo que continua olhando para ti, autor e consumador da nossa fé. Fala em nossos corações, Senhor. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Senhor. Faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Uma viva esperança. Essa carta aqui de Pedro é a mensagem dirigida ali aos convertidos ao Evangelho, né? Então essa palavra é para nós, para crente, né? Para crente, tá? Porque essa mensagem Pedro escreveu aos novos convertidos ali. Eles estavam espalhados, né? Eu creio que tem um bocado de crente espalhado aqui, né? Louvado seja Deus. E eles estavam espalhados ali, a maioria deles eram judeus cristãos, né? Tem alguém que já falou para mim que ele não pode ser judeus e cristão, né? Eu não sei, eu fico meio assim, porque Israel, quem é de Israel é israelita, né? E é judeu também, não é? Então, judeu messiânico, né? Então, mas a gente sabe que a palavra foi pregada para todos, né?
para judeu, até para quem diz que é ateu. Ele não acredita em Deus, mas na hora do... eu sou ateu, graças a Deus, né? Eu sou ateu, graças a Deus, mas na hora do aperto ele também vai clamar a Deus, né? Vai buscar a Deus, porque, irmãos, que nem eu estava na UTI, viu, pastor Valdemir? Eu acordei na UTI, né? Eu estava em coma, e quando eu acordei, eu escutei lá na última fileira, mãe, e eu falei, não adianta tu chamar a tua mãe que ela não vai ouvir, chame a Deus, esse vai te ouvir. E ele parou de chamar pela mãe, eu creio que baixinho, ele já se intimidou, né? Eu não sei porquê, né? Pela mãe a gente grita alto, mas por Deus você fica todo... irmãos, clame a Deus, tá? Jeremias fala, clame a mim e responder-te. Clamar, irmão, é clamar mesmo. Senhor, eles vêm aqui. Olha aí, tu está vendo a minha situação. Eu estou aqui, estou firme, estou de pé, estou passando, mas eu estou aqui, não estou murmurando não, só estou clamando. Sabe, porque o Salmo 40 fala, esperei com paciência, não sei mais. Tem um outro salmo que me falhou a memória agora, que ele diz, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Mas é assim, irmão. Então a gente tem que clamar, irmão. A gente fala, Senhor, esperei com paciência no Senhor, mas chega no 70, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa esperança, né? Louvado seja Deus. A fé no Senhor Jesus os fez aparentemente, olha só, perder, pois foram obrigados a deixar tudo, mas esta fé lhes concedeu vantagens espirituais infinitamente superiores, como uma pátria celestial, né? Eu falei que essa mensagem Pedro escreveu para os que estavam já convertidos, né? Espalhado, né? E aparentemente, irmãos, parecia que eles tinham perdido tudo por causa da fé. Perderam, porque, por exemplo, você está aqui, mora em Santa Cruz do Navegante, aí começa a perseguição aos que são cristãos, de verdade, né, irmão? Que são igreja mesmo, porque tem muitos que não são igreja, né? A Bíblia diz que tem o joio e o trigo, né? Aí, porque é assim, irmãos, quando o negócio aperta, eu não. Tu estava andando com ele, não, eu não. Olha, o teu jeito de falar parece com o dele lá com o Nazaré. Não, nem conheço ele. Muitos é assim, irmão, muitos são assim, né? Aí o negócio apertou, eles se espalharam, e aparentemente eles deixaram casa, fazenda, né? Não deu nem tempo de sair, de montar, fazer a montaria do jumento, né? Ele saiu, foi a pé mesmo, mas eles não perderam, irmãos, eles ganharam, tá? Eles ganharam um algo superior, tá? Um algo superior, que é o quê? Que é a morada no céu, irmãos. Nós somos filhos de Deus, né? E nós vivemos como os estrangeiros neste mundo, tá? Nós somos peregrinos nesta terra, tá? Louvado seja Deus. Assim como um viajante que não se apega a nada, irmão, não temos que nos apegar a nada, irmão. Eu sempre, eu não canso de dizer, irmãos, o Salmo 139 vai dizer numa parte dele que Deus, Ele já escreveu a nossa vida toda antes de acontecer. Deus já escreveu. Então, eu vou falar para vocês. Eu estava falando com a minha esposa quando nós viemos para cá. Ela ficou com medo de andar de moto, né? Eu não fiquei. Eu admiti a minha falha, e não fiquei com medo. Quando eu bati na carroceria do caminhão, eu também não fiquei com medo, porque eu sabia que era um propósito de Deus, e nesse é a mesma coisa, é um propósito de Deus. E eu falei assim para ela assim, eu vou comprar uma moto maior, né? Eu vou comprar uma moto maior. E ela falou assim, não, mas irmãos, a gente não se apega a essas coisas, sabe? Tudo que Deus escreveu para a nossa vida está escrita, vai acontecer. Talvez não aconteça que eu compre uma moto maior que essa. Eu tenho um desejo, se eu for vender essa minha Popó, eu quero uma 300, uma 250, eu não quero outra 150, 160, eu quero uma 200 ou 300, né? Mas se não for da vontade de Deus, se não tiver escrito lá, naquilo que Deus escreveu, não vai acontecer, né? Então eu não tenho que me preocupar. A semana passada eu preguei sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Irmão, eu não preciso ficar preocupado com nada, com o que vestir, com o que comer, porque Deus vai providenciar tudo. Sabe, irmão,
dizer uma prova para vocês. Eu fiquei 4 anos desempregado, né? 4 anos. E aí eu voltei a trabalhar. Deus abriu a porta de emprego. Eu sofri um acidente. Deus já tinha falado que eu não ia mais trabalhar para homens, eu ia trabalhar para Ele. Então é uma fé que eu tenho que ter, que Ele vai suprir as minhas necessidades. Poxa, eu fiquei 4 anos, meus filhos eram do tamanho dela, menor, e Deus sustentou, certo? Então o que acontece? Eu voltei a trabalhar, por quê? Porque tinha um propósito de Deus, eu voltasse a trabalhar, e aí eu me aposentei, porque eu sofri um acidente, fui aposentado por invalidez. Então em 2009 saiu a minha aposentadoria, e eu continuei a trabalhar. E eu falava assim para o meu patrão, eu vou parar de trabalhar, porque Deus falou para mim que eu não vou mais trabalhar para homens, isso significa que eu não vou mais trabalhar para você. Não, tu não pode me deixar, tu não pode me abandonar, tu é meu melhor funcionário. Eu falei, não, o jurídico também é bom, para fazer a ronda e tal. Não, aí ele foi perdendo, irmão. Ele foi perdendo clientela, perdeu um, perdeu dois, tudo que ele faliu. Aí teve que me mandar embora. Aí eu falei, tá vendo, patrão, não tinha que acontecer isso, era só tu me mandar embora. Era só para me dispensar, colocava um que eu tinha que treinar uma pessoa para ficar no meu lugar. Aí ele não, ele ficou enrolando. Não, eu vou ver, e Deus fez. E aí eu parei de trabalhar. A mulher que eu trabalhava, ela vendia no salão. Né? Então, irmãos, tudo que é nosso já está na mão de Deus. Irmãos, não existe aquele negócio assim, Deus, eu tenho um plano, o Senhor entra no meu plano. Não existe isso, irmãos. Existe eu entrar nos planos de Deus. Né? Irmãos, a gente sempre fala, a Web Rádio Amor e Vida. Poxa, eu nem sei quem é o cara que montou a rádio para mim. Ele falou que ia montar a rádio para mim lá em Goiânia, lá, quem sabe onde que é Goiânia, é para lá de para lá, né? É para lá da curva, onde o vento faz a curva, irmãos. É quase fronteira lá com outro país. E o cara apareceu a esposa dele cantando, e eu escrevi para ela mandar os louvores que eu ia passar na rádio, fazer lançamento. E ele que atendeu, ele que era o que administrava, falou assim, eu quero ouvir a tua voz aqui. Eu falei, aqui é onde, irmão? Em Goiânia. Eu falei, poxa, mas eu trabalho com transmissor, meu transmissor é 25 watts, não sai daqui do bairro. Eu falei, que é isso? Não acredito que tu ainda trabalha com transmissor, agora tem a rádio web. Eu falei, mas eu não sei nem o que é isso. Ele falou assim, não, eu vou montar uma para. E ele montou. Sabe, aqui, você passar o número de documentos seu, se você não conhece a pessoa, isso é complicado, né? E eu passei com a maior confiança. Parecia que eu estava passando para você, Valdir, os documentos. E eu passei para ele a numeração do meu documento, e ele fez todo o trâmite e me mandou de volta. Ele falou assim, você vai pagar uma taxa anual. Aí tu vai arrumar um provedor, e esse provedor que vai pagar manutenção mensal. Ele falou, o que aconteceu, irmãos? Por quê? Porque tudo que Deus preparou para mim vai acontecer, tudo que Deus preparou para você vai acontecer. O que é que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho de Cristo, irmãos. Dar testemunho de que somos cristãos, que confiamos em Deus. Sabe, irmãos? Sabe por quê? Porque senão a gente vai desviar do propósito de Deus. Aí nada vai acontecer. Aí eu vou murmurar. E quando alguém murmura, irmão, Deus se lembra logo de Lúcifer. Essa é a realidade. Nós temos que louvar e glorificar a Deus. Filha, qual foi a palavra que, quando eu estatelei no chão, eu falei? Jesus me ajuda, porque só Ele, irmão, que poderia me ajudar. Só Ele. E sabe o que aconteceu, irmão? Ele enviou duas viaturas da guarda municipal. Foi ou não foi, filho? Ali, ó, de imediato, sabe? E eles vieram, trataram a gente com maior educação, depois que eu me identifiquei, depois que eu falei que era o irmão da Márcia, né? A minha irmã, ela teve um cargo lá na guarda, depois eu falei que eu era conhecido do subtenente, que era meu amigo. Você tem algum problema com fulano? Não deve estar, ele é meu amigo, quer que eu telefone para ele, quer que eu fale com ele? Não precisa, nós vamos resolver tudo aqui. Até a cabaninha, irmão, fizeram para ela não se molhar, até a camisa o rapaz tirou para cobrir ela, sabe? Por quê? Porque Deus estava no negócio, porque nós estávamos no propósito de Deus, irmãos. Sabe, então eu fico maravilhado, porque Deus, Ele é a nossa esperança. Ele nos gerou de novo, né? A
vida é dom de Deus, portanto, receber um corpo com saúde e força para viver é motivo de agradecer a Deus. Né? Está doendo? Está doendo, mas glória a Deus. Né? Tem aquele, né? Me toca, né? Mas glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Existe um tempo determinado para essa restauração. Existe um tempo determinado para a sua restauração. Não tem restauração? Glória a Deus, vai um espinho na carne, a minha graça te basta. É isso que Deus fala para nós. Vamos fazer um lead e deixa Deus que Ele vai prover todas as coisas. Deus vai colocar trabalho. Senhor, e não adianta, irmão, pedir, viu? Senhor, eu estou com problema na coluna, me dê um trabalho mais leve. Não, vai vir um pesado, né? Porque trabalhar e fazer força, né? E glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, irmão. Nós teremos aflições. Por isso que nós louvamos a Deus, irmão. E nós sabemos que Deus está no comando de todas as coisas. Porém, nada dá mais satisfação ao Altíssimo do que conceder uma natureza espiritual ao ser humano, pois somente Ele lhe dá condições de viver com Ele na eternidade. Só Deus é que te dá essa condição de viver com Ele, em comunhão com Ele. João 3:3. Olha só, João 3:3. Vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, né? Andar na presença de Deus, e só Ele que pode fazer isso. Quando a gente nasce, né? Eu sei que a irmã Lourdinha já fez isso, a Tina já fez isso, a pastora Adriana já fez isso, a Rosângela, o pastor Valdemir Sivaldo também já fez isso, né? Quando nasce, vai no cartório, né? E faz o registro, né? Mas quando nasce de novo, né? Quando nasce de novo, irmãos, vai registrar o nosso nome no livro da vida. Que esperança, né? Que esperança nossa ter o nosso nome escrito no livro da vida, irmãos. É maravilhoso, é motivo de alegria. Irmãos, eu sempre falo, Deus, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Nós estamos agora só aguardando o seu filho buscar a sua igreja, sabe? Se ele não vier buscar no coletivo, vai vir buscar no individual. E nós temos que estar preparados, sabe, irmãos? Eu vejo tantas coisas. Por exemplo, aqui em Santa Cruz dos Navegantes, tinha uma irmã que ela teve o tempo todo para fazer a obra de Deus. Isso é muito importante. Ela teve o tempo todo para fazer a obra de Deus. Aí apareceu um câncer, né? Esse tempo que ela teve para fazer a obra de Deus, ela não fez. Ela trocou até de marido, mas não fez a obra de Deus. Falou que o marido que ela tinha agora esse é o nome de Deus, agora nós não. Estava fazendo tudo errado, tudo diferente do que Deus tinha planejado. Aí apareceu um câncer nela e ela foi para o leito de dor, irmãos. Aí os irmãos iam lá e oravam para Deus curar, para que ela saísse de lá e desse testemunho, que Deus curou ela, tirou do leito de dor. E Deus colocou no meu coração, irmãos. Não foi em outro coração, não, foi no meu. Chamar o pastor, chamar a família dela, levar lá no hospital, para que eles viessem conversar e se acertar, entrar em comunhão, porque Deus ia recolher-nos. Sabe, nós temos todo o tempo do mundo, irmãos, para fazer a obra de Deus. Ontem eu estava indo para a Praia Grande e o Pedro me ligou e falou assim: quando vai ser o último evangelismo do ano? Eu falei: sábado. Eu tinha cancelado o culto de ceia lá em Caruara, porque a irmã operou a vista, né? E eu falei: sábado. E sábado nós não podemos perder tempo. Eu fiquei triste porque nós ficamos aqui 2 meses sem fazer evangelismo, né? Muito triste eu fiquei. Mas no ano que vem, irmão, nós vamos começar a fazer novamente, uma vez por mês. Não quero saber, eu já ouvi, glória a Deus. Estou relembrando, estou jogando água na semente, para essa semente crescer, porque é assim, irmãos.
um planta, outro rega, e Deus é o que dá o crescimento. Nós temos que, porque a nossa esperança é Cristo, irmãos. Aqueles que são regenerados experimentam a vida plena e abundante conforme a idealização do Criador, né? Eu tenho degustado dessa vida que Deus, né, me deu, sabe? É paz, é regozijo, sabe? Os levante e vem. Eu canto aquela música secular, tô nem aí, tô nem aí. Por quê? Porque eu sei que Deus está no comando de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Sabe? Irmãos, eu vou falar para vocês, outra coisa, 27 anos vai ser que aconteceu nesse dia. Se fosse em outra situação, eu teria resolvido de outro jeito, né, meu irmão? Teria resolvido, mas não, Deus dá graça, sabe? Para a gente levar, conversar, e as pessoas falam assim, cara, eu não sei como tu consegue, eu consigo. Isso é fruto do Espírito, mansidão, né? É domínio próprio, louvado seja Deus. E aí, irmãos, olha só, isto é, vivem de modo superior, juntamente, porque recebem os sentidos espirituais para se conduzirem neste mundo com fé, santidade, justiça, pureza e temor. E tudo isso, irmãos, é para uma herança incorruptível. O versículo 4 vai dizer aqui de 1 Pedro, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, né? A gente já guardou tanta coisa, né? Quem já guardou um bocado de coisa quando vai ver está tudo enfermo? Eu já guardei um negócio que eu guardei um blazer americano, mofado. Se fosse mofado, não estava agora, só pôr no sol. Sabe, um blazer americano, eu gostava de usar aquele blazer, eu deixei ele guardado por muito tempo. Quando eu peguei ele, estava esfarelando. Aí foi traça, com cupim, com mais isso, nossa, diluiu ele, sabe? Mas Deus não, Deus ele tem uma herança incorruptível. Somente o Senhor eterno pode oferecer a vida eterna ao ser humano. Sua maior herança aos salvos. Essa é a herança, essa é a promessa de Deus. Essa eu posso falar, não, essa é a promessa de Deus. Deus não me prometeu dar carro não, irmãos. Deus não me prometeu dar casa, uma conta bancária gorda. Deus não me prometeu isso não. Prometeu vida eterna, uma herança incorruptível. Agora, se Ele quiser, irmãos, aí é diferente. Se Ele achar que eu sou um rico de Deus, que com essa riqueza material eu vou ajudar outras pessoas, né? Porque tem pessoas que recebem e no nariz, né? Compra até um carro zerado, né? Um Tucson e outros aí está chovendo. Hoje não vai dar para mim de carro não vou nem para a igreja, está chovendo, vou molhar meu carro. Aí quando começa a chover, que ele foi, não estava chovendo, ele não dá nem a carona para a irmã, irmão. É complicado. Então Deus sabe o que faz, né? Então nós estamos aqui, irmãos, esperando essa herança incorruptível. Esse galardão é descrito como incorruptível e intocável. Ninguém tira, irmão. Ninguém tira de você, tá? A não ser que você apostate-se da fé aí, abandone isso aí, é diferente. Louvado seja Deus. É incorruptível, é descrito. O oposto da vida neste mundo, que é perecível e corruptível, né? Que não se pode murchar, é uma comparação feita pelo apóstolo para evidenciar a diferença entre a recompensa dos ímpios e a dos justos, né? Irmãos, ó, eu vejo tanta coisa, irmãos. Eu vejo pessoas ímpias que ganham muito dinheiro ilicitamente, e a gente não tem problema nenhum com isso, de ver isso. Tem pessoas que falam, caramba, não faz nada, carro do ano, não faz nada, cheio de dinheiro. O problema dele, essa coroa é corruptível, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida, e vida é abundância. É o que nós estamos esperando, uma coroa incorruptível, a qual ninguém pode tocar, irmãos. As pessoas podem falar o que for de mim e de você, mas ninguém pode tocar na nossa salvação. Todo mundo, tem muito crente, irmãos, que está preocupado com o diabo que rouba os seus bens materiais.
Mas o diabo não quer roubar os seus bens materiais, ele quer roubar a sua fé, ele quer tirar você desse caminho da salvação. Mas se você estiver esperto, se você estiver ligado no Senhor Jesus Cristo, ele não pode tocar. Nós acabamos de ler isso agora, que ele não pode tocar, é incorruptível, é uma herança, é incontaminável, que não se pode murchar, irmãos. A palavra de Deus está guardada nos céus para mim e para você. Sabe, irmão? É muito importante. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, irmãos. Sabe? O diabo não é meu problema, não, irmão. O diabo é problema de Deus. Quando eu nasci, ele já existia. Não é? Sim ou não? Ele já existia, então é problema de Deus. O meu negócio é pregar o Evangelho, é levar a palavra àqueles que estão aí fora. E deixa que o diabo, o Deus é que toma conta dele, meu irmão. Eu não tenho problema nenhum com isso. Olha só, enquanto os dos ímpios eram semelhantes, né, a famosa guirlandas de flores, que embora fosse muito bonito, perdiam rapidamente a sua fragrância e beleza. E do justo é uma coroa de glória eterna que nunca se desgastará. Guirlândia é aquelas coisas que bota na cabeça, o corredor corria, né? Aquilo ali que um dia tinha umas que era de louro, né? E tinha outras que era de flores, mas 2, 3 dias já puxava, perdia a beleza, mas a nossa é incorruptível, não se pode murchar. Ainda que passem bilhões de anos, ela estará reluzente e preservada com ele para sempre. O que está reservado no céu para os salvos está nas mãos do Senhor Jesus, pronto para ser entregue àqueles que permanecerem fiéis a Ele até o fim. Irmãos, nós temos que buscar a Deus, tá? É a nossa esperança. Indo lá em Lamentações, eu quero só dar um complemento, porque Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Não devemos nos preocupar. A minha versão aqui vai dizer no 21: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Algumas versões estão assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança, né? E o que pode nos dar esperança? É Jesus. Ele é a nossa esperança, né? Olhar as circunstâncias de dor e miséria de Judá, quando Jeremias escreveu, né, era comparado ao absinto e ao fel. Era triste. Não é triste a gente ver essas pessoas aí fora? Pessoas vêm buscar droga aqui, pessoas magras, né? Pessoas falando sozinhas, né? Falando com demônios, irmãos. A gente não fala com o Espírito Santo de Deus, eles falam com demônios. Quem lembra, né, que o nosso trio ele ficava falando dentro do quarto, ao ponto de esmurrar a parede do guarda-roupa? Ele falava: está pensando que vai me pegar? Lembra disso? Vai me pegar não. Dava soco nas paredes. Ele viu os demônios. Isso é triste, irmãos. O povo lá, eles ficavam tristes por causa disso, né? Disso me recordarei ao olhar para as circunstâncias de dor e de miséria de Judá, comparado ao absinto e ao fel. Jeremias se sentiu amargurado e fraco, contudo, ele decide colocar sua confiança, aleluia, no Altíssimo e descansar em seus eternos propósitos, irmãos. Nós temos que descansar no Senhor, nós temos que confiar no Senhor, nos propósitos de Deus para nossas vidas. Nós vamos lembrar dessas pessoas, vamos orar, irmãos. Vamos ter possibilidade de evangelizar também, mas nós temos que confiar no Senhor, continuar na esperança. O profeta mostra que se erguerá com firme convicção na fidelidade e na bondade de Deus. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, né? Aí adiante vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque se dependesse de nós estávamos derrubados. Mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, né?
E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos ficar firmes, aguardando no Senhor. Vamos orar, vamos evangelizar, vamos falar, vamos aproveitar o máximo possível, irmãos, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Já está marcado, sabia disso? Esse dia já está marcado, mas ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Uma vez um pastor falou que já deve ter até acontecido, mas até chegar até aqui demora, né? Até chegar aqui demora. A gente não sabe, irmãos, mas nós vamos ter que ficar firme. Essa é a esperança que Deus coloca em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.